Salve! Cada um tinha sua opinião sobre a formação do mundo. Muitas vezes, opiniões esquisitas, várias suposições, cada uma mais esquisita que a outra. Julgavam que a Terra fosse um vulcão, ou que a Terra fosse de origem de uma bola de fogo e que esta bola de fogo se arrebentou, dando na sua expansão essa cinza que é a Terra. Então, no emaranhado de contos e lendas e suposições, ficávamos todos perdidos, não encontrando princípio nem fim nessas versões sem base e sem lógica. E muitos admitindo essas histórias de grandes historiadores que queriam contar a seu modo como foi feito aquilo que não viram fazer. No ar, o programa Luz da Razão, o programa de divulgação dos livros da Divina Providência, o Universo em Desencanto, onde são desvendados todos os mistérios, enigmas e fenômenos de forma clara, sem titubeeza e ao alcance de todos. Que hoje vivemos o terceiro milênio, o chamado final dos tempos. Que os contos do passado não condizem com a verdade, por não terem base lógica, provas e comprovações. Foram um passatempo para não sentirmos muito a lapidação, para que deixássemos de ser selvagens e passássemos para uma fase mais adiantada, a fase da civilização. Então, foram incutidos sonhos para que os primitivos atrasados aceitassem o artifício, o alfabeto artificial como uma coisa sublime e certa da vida, encantando com histórias, lendas e contos, para que o alfabeto criado artificial fosse considerado de um plano superior, que iria endireitar tudo. Acabou todos pensando que quem não conhecesse o artifício, os estudos artificiais, estavam errados e atrasados, não podendo conquistar coisa nenhuma na vida. Vejam ao ponto que o artifício progrediu. E o grande perigo dessa evolução, em que todos vivem assustados, amedrontados e apavorados diante do desenvolvimento do artifício sem limites. Esse progresso foi muito bom para a lapidação de todos, para que fossem exterminados a rudez, o atraso e a brutalidade, que na fase de selvagens comíamos uns aos outros. Hoje, apesar do adiantamento, não reconhecemos o valor da natureza. Ainda continua a imperar sobre a humanidade os resquícios de selvageria. Hoje, como consequência do que os lendários conseguiram incutir entre os humanos, que o artifício é que é o certo, é que é o bom, que não podemos viver sem ele, a vida de todos depende de muita luta, de muito sacrifício, muito esforço, muita briga e muita guerra. Quando o natural não é para ser assim. Então fica aquela batalha travada entre o artificial e o natural.
Ficamos pensando que com o artifício encontraremos as melhoras. E as melhoras são essas que estão aí, a olhos vistos. Tudo de mal a pior. A natureza vem mostrando graciosamente que o certo não é assim. Não é com esse desprezo à mãe que nos cria e que nos alimenta que se vence. Não é destruindo aquilo que não fez, aquilo que quando chegou aqui já encontrou feito, é que se vence. Como a natureza age por meios e modos naturais, ela vai impondo devagar, mostrando, provando e fazendo todos sentirem que com a continuidade desse progresso artificial desenfreado, tudo só pode mesmo ir ao extermínio. Mas muitos estão sentindo os novos ventos, o alvorecer de novos tempos e procuram conhecer a natureza, a nova fase racional, a fase onde é despertada a função cósmica espacial. E uma vez aparelhado à fase racional, é amparado, é protegido, é orientado e tem tudo da natureza. Então, existem duas fases imperando no universo. Uma de liquidação, de extermínio, e outra de recuperação. Assim, vamos naturalmente assimilando as mudanças impostas pela natureza, que trabalha incansavelmente para a nossa recuperação, para que nos libertemos dessa engrenagem de magnetismo e de artificialismo, e assim não sejamos dizimados. Trabalha para fazer sentir e conscientizar que o animal não é senhor dos feitos da natureza e que não pode com ela, que ela fez os seres humanos, gerou, criou e mantém para se conhecerem, serem reconhecidos e gratos e voltarem ao seu estado natural de racional. É isso que está faltando a todos. Conhecer a definição real do nosso ser e desse mundo de matéria que habitamos. Esse conjunto formado por 7 partes, que são o Sol, a Lua, as estrelas, água, terra, animais e vegetais. Saber como tudo isso foi feito, a origem, de onde tudo isso veio e para onde tudo isso vai, o porquê de tudo. Sair desse poço criminoso de lama, onde as mentiras personificadas em contos criam trunfos ilusórios e destruidores. E essa estrutura ilusionista redunda num péssimo viver. Não é verdade? Então, receba esse convite para conhecer uma maneira de compreender em si tudo isso. Sem perda de tempo, trate de ler O Universo em Desencanto. Que a vida que lhe fez e que fez tudo para lhe manter é a dona desses livros e lhe quer bem e um bom futuro para você e para todos nós.